Eu não cheguei até você por acaso. Eu falo como um anjo enviado, e o que foi dito sobre você no secreto chegou até o céu. Alguém falou o seu nome em uma conversa que você nunca ouviu. E disse, com convicção, que você nunca vai ocupar um certo lugar. Mas enquanto essa frase era dita na terra, algo se moveu no mundo espiritual. Você sentiu isso sem saber explicar. Um aperto no peito. Um silêncio estranho. Uma sensação de estar sendo deixada de lado. Não foi imaginação. Foi discernimento. Porque quando tentam te excluir em palavras, o céu responde em propósito. E eu fui enviado hoje para te dizer. Essa conversa não terminou do jeito que eles pensam. Existe um lugar que continua vazio. Não porque você não serve. Mas porque ninguém além de você pode ocupar. Continue ouvindo. Porque o que foi dito contra você está prestes a se voltar a seu favor. Você talvez não saiba quando essa frase foi dita. Nem onde eles estavam sentados. Nem quem ouviu além daquele amigo. Mas eu sei. Porque nenhuma palavra lançada contra você fica solta no ar. Elas sobem. E quando sobem, encontram resposta. Você seguiu sua vida sentindo que algo tinha mudado. Pessoas começaram a agir diferente com você. Mensagens ficaram mais curtas. Convites diminuíram. E você tentou se convencer de que era só fase. Mas não era. Era movimentação. Enquanto diziam que você não ocuparia um lugar, o céu já estava desocupando outros. Portas começaram a ranger. Estruturas começaram a falhar. Não por acaso. Mas porque não suportam o que você carrega. Você não percebeu, mas foi poupada de humilhações maiores. De lugares onde teria sido diminuída em silêncio. De ambientes onde sua sensibilidade seria usada contra você. Eu vi quando você se sentiu pequena. Quando se comparou com quem parecia mais escolhida. Quando pensou em desistir. Mas você continuou. Mesmo ferida. Mesmo confusa. Mesmo sem respostas. Isso diz mais sobre você do que qualquer palavra dita contra. Porque mulheres que seguem mesmo sem aplauso são perigosas no mundo espiritual. Elas crescem em silêncio. Elas amadurecem no oculto. E quando aparecem, já não podem ser impedidas. A conversa que tentou te excluir criou algo que ninguém previu. Criou um confronto invisível. Entre o que eles decidiram. E o que já estava escrito. Você sente que algo está prestes a mudar. Não sabe explicar. Mas sente. Um chamado. Uma inquietação. Uma coragem que não existia antes. Isso não nasceu em você por acaso. É ativação. Porque o lugar que disseram que não era seu começou a sentir sua falta. O vazio fala. A ausência grita. E as perguntas começam a surgir. Por que nada flui como antes? Por que ninguém se encaixa? Por que ainda parece incompleto? Você não precisa se defender. Nem se explicar. Nem provar nada. O tempo está fazendo isso por você. Há pessoas revendo palavras. Há olhares mudando. Há arrependimentos sendo engolidos em silêncio. E você, está sendo fortalecida sem perceber. Porque quando o céu prepara alguém, primeiro fortalece o interior. O que vem depois exige firmeza. Exige identidade. Exige coragem para ocupar sem pedir permissão. E isso está sendo formado agora. Ainda não é o momento de falar. Ainda não é o momento de se expor. Mas é o momento de ouvir com atenção. Porque há algo prestes a ser revelado que muda tudo o que você acredita até aqui. Há detalhes que você ainda não sabe. Fragmentos daquela conversa que nunca chegaram até você. Mas que continuam ecoando. Não no ouvido. No destino. Quando disseram que você não ocuparia aquele lugar, algo se partiu. Não em você. Neles. Porque algumas palavras revelam mais quem fala do que quem ouve. Você sentiu uma distância crescer sem aviso.
Um frio em relações que antes pareciam seguras. Uma sensação de estar sendo observada, avaliada, medida. Mas eu preciso que você entenda isso agora. Você nunca esteve em teste. Eles estavam. O céu observa como as pessoas tratam quem carrega a luz sem saber. E cada reação revela intenções escondidas. Você foi mencionada porque é lembrada. Foi citada porque incomoda. Foi discutida porque ocupa espaço mesmo ausente. Há mulheres que são assunto mesmo quando não estão na sala. E isso diz muito. Você achou que tinha perdido algo. Mas o que parecia perda era livramento em movimento. Há lugares que parecem promessas, mas são prisões disfarçadas. Há posições que brilham por fora, mas apagam por dentro. E você não foi criada para apagar. Você percebeu que algo dentro de você começou a mudar. Uma firmeza nova. Um silêncio mais seguro. Um não que antes não existia. Isso não é frieza. É discernimento sendo ativado. Porque o céu começa a blindar quem está prestes a avançar. Eles pensaram que aquela frase ficaria entre eles. Mas palavras carregam peso espiritual. E o peso daquilo que disseram caiu de volta sobre quem falou. Você não viu, mas houve inquietação depois. Um desconforto sem nome. Um arrependimento que não foi dito em voz alta. Porque quando o destino percebe que tentou ser bloqueado, ele reage. Há um lugar que você ainda não enxerga por completo. Mas ele existe. Está sendo guardado. Protegido. Ajustado. Você sente que não se encaixa mais onde está. Conversas parecem rasas. Ambientes parecem menores. Pessoas parecem repetidas. Isso não é ingratidão. É crescimento. Você está se tornando incompatível com aquilo que tentou te limitar. E quem percebe isso primeiro costuma tentar te desqualificar. Não por maldade consciente. Mas por medo inconsciente. Porque ocupar um lugar muda hierarquias invisíveis. Revela comparações. Exige maturidade. E nem todos estão prontos para conviver com quem evoluir. Você ainda não foi chamada. Mas foi lembrada. E isso já é um sinal. O silêncio que veio depois daquela conversa não é esquecimento. É expectativa. Algo está sendo observado. Algo está sendo decidido. E você está mais perto do que imagina. Mas ainda há uma parte dessa história que o céu não liberou para você ouvir. Agora eu posso te dizer o que estava oculto. Aquela frase não foi o fim. Foi o início. Porque no momento em que disseram que você nunca ocuparia aquele lugar, o céu respondeu em silêncio. E quando o céu responde em silêncio, é porque está agindo em profundidade. O lugar que tentaram te negar começou a se desfazer por dentro. Não se sustentou sem a sua presença. Não prosperou sem a sua essência. Porque certos espaços só existem quando a pessoa certa chega. E você sempre foi essa pessoa. O tempo passou e as certezas deles começaram a cair. O que parecia decisão virou dúvida. O que parecia controle virou espera. E o que parecia fechado começou a se abrir por caminhos que você não via. Você não precisou lutar. Não precisou se explicar. Não precisou se humilhar para caber. O céu fez isso por você. Porque quando alguém tenta impedir um destino, acaba acelerando o processo. Você foi fortalecida no silêncio. Curada nas pausas. Preparada nos bastidores. Hoje, você já não é a mesma mulher que ouviu aquela frase invisível. Você é mais firme. Mais consciente. Mais inteira. E isso muda tudo. O lugar que disseram que não era seu agora reconhece sua falta. O espaço que ficou vazio entende que só você completa. E quando o convite vier, você não entrará para provar nada. Entrará para ocupar com autoridade. Sem medo. Sem culpa. Sem pedir permissão. Porque você não foi chamada por carência. Foi chamada por propósito.
E agora escute com atenção final. Nada do que foi dito contra você prosperou. Nenhuma palavra lançou raiz. Nenhuma intenção te desviou. O céu te guardou. Te guiou. Te honrou. E a partir de agora, você caminha com mais clareza. Com mais discernimento. Com mais paz. Eu me despeço deixando sobre você proteção, direção e descanso no coração. Continue sensível à voz do céu. Continue fiel a quem você é. Obrigada por ouvir, mulher escolhida. O céu se alegra por caminhar com você.